O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Você lembra? Pois é, nós estamos dando continuidade ainda àquela mensagem sobre o véu que separava, né? O véu que se rasgou lá no santuário quando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele rendeu o Espírito lá no Calvário. Então, eu tenho aqui uma sequência daquela mensagem, espero que esteja ajudando vocês. Você pode colocar aí nos comentários se você está tendo o entendimento, né? A compreensão dos fenômenos que aconteceram na crucificação, tá certo? Bom, continuando então a nossa mensagem, no livro de Hebreus, tá? No livro de Hebreus, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 9, ainda também, a partir do versículo 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então ele está explicando o seguinte, ele está explicando que o Senhor Jesus, na morte dele, ele não entrou num santuário feito por mãos, que lembra que nós mostramos para vocês, esse aqui foi feito por mãos, tá? Aí tem uma outra perspectiva, que é essa perspectiva aqui, tá? Tá aqui, ó, né? Então nessa perspectiva aqui, ó, tá vendo? Aí. Então, esse aqui foi feito por mãos, tá? Mas o santuário que ele entrou na morte dele não foi feito por mãos. Esse aqui é só uma figura. Isso aqui é só uma figura do verdadeiro, tá? Que é o que está dizendo aqui. Porém, no mesmo céu, tá aqui, ó, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, aí ele se torna, vai falar mais aqui embaixo, o nosso sumo sacerdote. Aí termina esse sacerdócio levítico. Esse sacerdócio levítico, ele termina. E aí começa então o sacerdócio de Cristo. Nós que somos cristãos vivemos debaixo do sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ok? Não temos mais o sacerdócio levita, né? Ou levítico. O sacerdócio levítico termina. Agora começa o sacerdócio de Cristo, tá? E ele diz assim, ó: ora, neste caso, seria necessário, se a gente fosse viver dessa forma aqui ainda, se ainda fosse vivermos dependendo de todo esse ritual aqui, desculpa eu ter que ficar te mostrando toda hora, que é para você poder ficar bem frisado na sua mente. Se fosse para a gente continuar vivendo nesse mesmo sistema, tá escrito aqui, ó: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. É o que está escrito aqui. Então, se fosse para a gente viver ainda com o sistema de sacrifícios, de todo aquele ritual de intercessão do sumo sacerdote ou do sacerdote, se fosse para a gente viver nesse serviço ainda, então Cristo teria que sofrer muitas vezes, conforme está escrito aqui, muitas vezes desde a fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo que o homem, ele faz o quê? Que o homem peca. Ninguém parou de pecar. Nós somos... A nossa natureza, ela é pecaminosa. Então Cristo teria que sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Como diz aqui, ó. Porém, ao se cumprir os tempos, porque aí você tem que entender, ao se cumprir os tempos, esse tempo aqui, era necessário se fazer isso, porque isso aqui representava, todo esse serviço sacrificial representava o Cordeiro que ainda ia vir, o Messias, como os judeus falam, o Messias que viria. Claro que eles tinham uma visão diferente de Cristo, no sentido que Cristo ia vir para governar, tirar a opressão dos romanos, uma coisa mais governamental, de um reino aqui de baixo, mais política. Porém, é totalmente espiritual. Por isso, só fazendo uma menção aqui para você poder se recordar, quando Cristo estava preso, foi perguntado para ele: você é o rei dos judeus? Ele falou: meu reino não é desse mundo. Eles achavam que viria um rei para poder tomar Jerusalém.
né? O rei dos judeus. Colocaram em cima, na cruz de Cristo, o rei dos judeus, né? Porque eles esperavam um rei aqui, que viesse governar aqui, mas Jesus sempre trouxe o reino de Deus, o reino espiritual, que é o que a gente tenta fazer. Sabe, a gente vê muitos lugares aí que ficam colocando na mente das pessoas, incutindo na mente das pessoas, uma conquista terrena. Cristo não veio trazer uma conquista terrena, por mais que ele possa lhe abençoar de todas as formas, mas a missão dele é uma conquista espiritual. Está falando de um reino que é espiritual e eterno, tá bom? Então aqui está falando que se fosse nesse caso para viver dessa forma ainda, debaixo de um sacerdócio levítico, então Cristo teria que morrer muitas vezes. Ele diz assim no versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, aqui ó, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, isso aqui dá uma mensagem depois, num outro dia, para falar mais sobre isso aqui, tá? Porque o homem morre uma vez só, ele não fica perambulando, não. Ele não fica esperando alguém fazer alguma intercessão por ele aí, pela alma dele, não, tá? Então, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Você morreu, depois disso vai vir juízo. Vai vir juízo, tá? Ele diz assim, então assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma só vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então isso aqui é muito importante você saber, que mais uma vez, aqui está reforçando que tudo que Cristo fez, ele fez uma vez por todas. Por que ele sempre frisa, né? O escritor de Hebreus sempre está frisando que Cristo, o que ele fez foi uma vez por todas. Aqui está dizendo de novo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Termina, acabou. Esse negócio que você fica escutando, que tem que sacrificar, porque se você não sacrificar, porque a pessoa não gosta do sacrifício, porque Jesus sacrificou, nós temos que sacrificar. Você não pode repetir. Não tem mais isso, sacrifício. Essa coisa de você sacrificar, pegar isso aqui, pegar aquilo ali, e é interessante que o sacrifício é financeiro, né? É interessante que você tem que pegar lá o que você tem guardado, você tem que pegar lá vender alguma coisa, você tem que pegar o que identifica sacrifício para esse pessoal aí é exatamente as coisas materiais. Não tem isso. Eu estou falando para você, se você quiser aceitar, tudo bem. Se você não quiser aceitar, faz do jeito que você quer. Está sendo pregado para você. Não foi pregado para mim isso. Pelo contrário, a minha formação espiritual de 16 anos, até um pouquinho antes, mas vamos colocar 16 anos, até os 46, foi sempre com essa visão aí. 46 não, porque aí com 46 eu já me posicionei, né? Mas um pouco antes, era isso, até a hora que a gente cresce. Como disse o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas agora que eu sou homem, deixei, portanto, as coisas de menino. Então chega uma hora que você tem que aceitar que você cresce, que você desenvolve, que a gente cresce. E a gente tem que deixar as coisas de menino. Né? Tem muita criança que chupava chupeta, mas chega uma hora que ela tem que largar. Já pensou uma menina de 12 anos chupando chupeta? Sabe, tem criança que vivia na mamadeira, né? Mamadeirinha. Mas chega uma hora que ela tem que deixar a mamadeira. Imagina, vamos almoçar? Vamos almoçar. Aí a pessoa pega uma mamadeira e põe na boca. Tudo bem, cada um, né? Porque agora é o politicamente correto, você não pode, né, fazer nenhum tipo de observação, né? Mas não cabe. Eu acho que não tem nada a ver. Até porque a pessoa não precisa só de leite. A pessoa precisa de um alimento mais sólido. Tudo isso é bíblico, tudo isso tem ensinamento. Então aqui está explicando para a gente que o que ele fez já é suficiente. Não se faz mais. Aí a pessoa diz assim, tá bom, mas ninguém mais está sacrificando animais. A questão aqui não são os animais. A questão aqui são os rituais. Estamos falando de rituais. Todo esse ritual aqui. Nós não estamos aqui parados só nos animais. Eu sei que ninguém sacrifica animais. Embora tenha religiões que façam isso, mas estou falando dentro do cristianismo. Não se tem mais isso aqui. Porém, eles querem trazer, ainda permanece com os rituais. Sabe, cobertura espiritual e um monte de rituais para as pessoas, né?
todas essas observâncias aqui, né? Então isso aqui termina. Então uma vez que termina isso aqui, tudo termina, acabou. Agora é direto com Cristo. Por que o véu rasga? O véu rasga porque agora não precisa mais disso. Porque agora o véu rasgou. O véu se rasgou, agora há acesso para todas as pessoas que através de Cristo, todas as pessoas têm acesso a Ele. Agora, uma coisa interessante aqui nesse versículo 28, diz assim, ó, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, né? Aí você vê aqui, né? Ele morreu por todos, mas tira o pecado só de muitos. Aqui ele não fala que tira o pecado de todos. Por quê? Porque ele faz acepção? Não, porque muita gente rejeita. Porque como está escrito aqui, ó, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Ele não vai aparecer, ele vai aparecer segunda vez para os que aguardam. É para os que aguardam. Você sabe que hoje as pessoas não acreditam, muita gente não acredita. Sabe? Muita gente hoje, ela não tem expectativa da volta de Cristo. Você vê pelo jeito que elas vivem. Pelo jeito que elas vivem, a maneira que elas vivem demonstra, mostra, né? Fica nítido, sinaliza pra gente que elas não estão esperando Cristo voltar. Até porque a Bíblia não fala de um dia, de uma data. Ó, vai ser nesse dia aqui, nesse mês aqui, nesse ano. Não fala. A Bíblia fala que nem ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho sabe, senão o pai. Então quer dizer, nós deveríamos viver como se ele voltasse hoje. Estarmos prontos. Tem várias parábolas que falam para nós estarmos prontos, né? Mas você vê, por que as pessoas têm medo de morrer? As pessoas têm medo de morrer por quê? Tem medo de morrer porque elas não, dentro delas não há uma confirmação para onde elas vão. Elas não têm uma confirmação dentro delas para onde que elas vão. Para onde que vai a alma? O que acontece depois? O que acontece depois da morte? As pessoas têm medo de morrer. Se apegam às coisas daqui como se viver fosse só aqui, que vida fosse só aqui. Elas não entendem que existe uma eternidade. E em contrapartida, existem outras que até sabem que tem uma eternidade. E elas sabem, lá no seu íntimo, que existe uma eternidade no descanso eterno, junto de Deus, e existe também uma eternidade no tormento eterno, longe de Deus eternamente. Então as pessoas têm medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Por que a morte é tão difícil para você encarar? Você entende? Exatamente por causa disso. Mas aqui está escrito que esse Cristo, né, morreu para tirar o pecado de muitos. Muitos por quê? Deveria ser para todos, né? Morreu por todos, mas nem todos aceitam. As pessoas rejeitam. As pessoas rejeitam Jesus, né? O único pelo qual é o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas rejeitam. Então, e isso é uma coisa que você deveria pensar. Porque todos nós vamos prestar contas dessa tal liberdade, né? Que as pessoas transformam em libertinagem. Não, tem que viver a vida. Elas não sabem o que é viver a vida. Porque se soubessem o que é viver a vida, não se autoflagelavam, não se autodestruíam. Isso não é curtir a vida. Mas tudo bem, isso é uma história para outro dia. Fica aqui claro, mais uma vez, que esse sacerdócio levítico terminou. Agora é o sacerdócio de Cristo, Ele é o nosso sacerdote. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo. Se está te ajudando, pode colocar nos comentários, né? Vamos fazer esse vídeo se tornar relevante. Ele já é relevante pela mensagem, pela palavra, mas nós fazemos ele se tornar mais relevante ainda para a plataforma do YouTube quando nós interagimos aqui, tá certo? Você pode se inscrever no canal, você pode dar o seu like, também se não quiser dar o like, pode dar dislike, fica à vontade, tá? Mas vamos fazer com que esse vídeo chegue, essa sequência chegue aí a muitas pessoas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui na participação de hoje do Culto Racional e nós voltamos amanhã dando uma continuidade aqui com a mensagem, tá bom? Deus os abençoe e até lá.